Hoje eu vou te ajudar a entender por que o seu parceiro tem tanta dificuldade de lidar com os sentimentos e como você vai conseguir reverter isso e construir um relacionamento mais gostoso com seu companheiro de agora, o que vai chegar em breve na sua vida. Bom dia, meninas! Bom, se essa é a sua primeira vez por aqui quem tá falando é a Clara, do projeto Seu Poder Feminino, e no nosso projeto a gente busca empoderar todos os aspectos da vida das mulheres, de amor próprio a relacionamentos, a gente aborda de tudo mesmo. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a diferença que existe quando homens e mulheres sentem e lidam com os seus sentimentos. E sentimento de qualquer coisa, viu? Pode ser amor, angústia, vergonha, ansiedade, medo, tristeza, felicidade. Então, depois da gente falar das diferenças, eu vou dar 2 dicas super valiosas para que vocês nunca mais fiquem frustradas com a reação dos homens de vocês diante dos sentimentos, podem ser os deles ou os seus. Inclusive, gente, a última dica tá sensacional. Ela vai mudar a forma como você leva os seus relacionamentos. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final para uma dica transformadora. Aliás, gente, o papo aqui vai ser super construtivo. Então, quando esse vídeo aqui bater 1000 views, eu vou lançar aqui mesmo um e-book gratuito, dando dicas imperdíveis de atração que vão mudar o seu jogo. Então, compartilhe o vídeo com todo mundo, com as amigas, fica com a gente e vamos lá. Bom, então antes da gente começar, vocês talvez se perguntem por que eu tô fazendo isso ou quem que eu sou. Gente, eu tenho passado de muita frustração na área amorosa e de relacionamentos, como você também talvez tenha. Uma vez eu descobri que eu tava sendo traída pelo meu namorado de 7 anos no Dia dos Namorados. E um detalhe, eu descobri pela avó dele. Então, depois disso, eu comecei a estudar muito, me aprofundar mais na questão dos relacionamentos, acabei ajudando umas amigas. Foi quando eu percebi que era isso mesmo que eu gostava de fazer. Aconselhar as pessoas sobre os relacionamentos delas, ver a vida delas melhorando, me deixa muito feliz mesmo. E claro, a minha vida amorosa melhorou muito também. Eu tô conhecendo um cara bacana atualmente e eu creio que isso vai virar alguma coisa incrível no futuro, então acompanhe meus vídeos para vocês saberem mais sobre isso. Enfim, então agora vamos falar sobre a diferença entre homens e mulheres na hora de lidar com sentimentos e depois a gente pula para as dicas. Bom, homem e mulher, eles gostam de reclamar um do outro, né? Eu trabalho com alguns homens e os problemas de relacionamento, na superfície, eles parecem ser só uma lista interminável, né? De queixa, de reclamação sobre as mulheres. Por exemplo, eles dizem, ela tá sempre reclamando, criticando, incomodando, ou ela exige muito de mim, ela é muito emocional, ela tá sempre mudando de ideia, ela quer me controlar, quer me mudar, é imprevisível. Só que quando você olha um pouco mais de perto para todas essas críticas que eu acabei de falar, certo? Muitas das críticas que eu ouço, talvez você também já tenha ouvido por aí, você vai perceber, olhando mais de perto, que essas reclamações elas têm um tema em comum. Um tema que diz: as mulheres são demais. A frustração dela é demais, os desejos dela são demais, a vergonha dela é demais, a raiva é demais, a dor é demais. Esse feedback, que os homens dão, ele acaba encorajando as mulheres a esconder ou a reprimir as emoções delas, e aí no processo elas se tornam alguém que elas acham que os homens querem que elas sejam. E isso resulta em 2 pessoas se escondendo e se culpando silenciosamente por isso. Do que os homens realmente estão reclamando, eles realmente reclamam são das emoções dela, porque são realmente as emoções das mulheres que são consideradas demais. A maioria das mulheres aprendeu a expressar suas emoções com menos controle e com menos filtro do que os homens foram ensinados. E isso ocorre porque essas emoções vieram com nomes, com rótulos diferentes para as mulheres e para os homens. Ao crescer, as emoções que eram incentivadas nas meninas, para elas expressarem, elas eram envergonhadas pelos meninos. Então, eles não podiam expressar. Alguns estudos já mostraram que até os 4 anos de idade, tanto meninos quanto meninas expressam emoções de uma maneira semelhante. Então, depois disso, alguma coisa acontece e os meninos eles começam a mudar. Eles aprendem a reter a emoção, a reprimir os verdadeiros sentimentos dele com base nas lições ensinadas, que, como sociedade, a gente fala pra eles, né? A gente fala, não fica triste, não chora, não tenha medo, sempre muito bravos com eles, né? Não, o menino não pode fazer isso. E essa repressão dos sentimentos, ela acaba agindo como uma panela de pressão, na qual as emoções, elas se constroem e se desenvolvem sem uma válvula de liberação saudável. Isso leva os homens a reprimir ainda mais as emoções dele, o que leva a talvez uma agressividade passiva, ansiedade, depressão, estresse, ou então eles explodem. E ao invés disso, eles expressam a única emoção que é aceitável neles, a raiva. Os meninos, eles ficam desconfortáveis ao expressar todas as emoções que eles têm, e por isso eles também lutam para lidar
plenitude da expressão emocional de outras pessoas. É difícil você abraçar algo no outro que a gente reprime tanto na gente mesmo. Isso ocorre porque quando uma pessoa expressa uma emoção forte, ela cria uma resposta emocional na outra pessoa. Se você não se sente à vontade para expressar a emoção, você não gosta de ser colocado numa posição em que as emoções fortes vão ser apresentadas por causa de quão desconfortáveis elas vão te fazer sentir. Então é assim que os homens se sentem. Emoção, ela é igual a energia. Quando as mulheres estão no fluxo, expressando suas emoções, é realmente um presente poderoso para os homens receberem. Especialmente se a maioria dessas emoções são aquelas que os homens aprenderam a reprimir. Para aqueles que estão conectados às emoções e ao próprio corpo, os sentimentos que vão fluindo através de você vão parecer totalmente normais. Mas para alguém que se sente mais conectado à razão ou à lógica, a viver dentro da sua mente, isso vai parecer que o Armagedon acabou de descer. Literalmente, gente, pode ser difícil pra gente como mulher entender, mas eles sentem que vai rolar o apocalipse zumbi com esse fluxo de emoções. E eles realmente não vão saber como agir. Quando os homens eles experimentam emoções fortes, eles voltam aos hábitos da infância que aprenderam para conseguirem lidar com essas emoções tão difíceis, tão poderosas. Então eles reclamam, fogem, ficam com raiva, ou então tentam até resolver o problema que está causando a resposta emocional. Isso porque em todos os exemplos as emoções da mulher desaparecem e ele não precisa mais lidar com elas, ou seja, a gente se fecha quando eles reagem daquela forma. Então ninguém lida com nada. Uma estrutura útil para a gente aplicar aqui, para entender isso, são os polos masculino e feminino do relacionamento. Nesse contexto, o polo feminino ele deseja emoções, energia, conexão, enquanto o polo masculino ele deseja calma, liberdade, completude. O feminino em você usa emoções para criar a conexão, mas o masculino quer que tudo acabe para que ele possa ficar quieto e descansar. Eu quero enfatizar aqui que esses polos não são de homens e de mulheres, mas eles são masculino e feminino. Os dois polos estão presentes nas mulheres e nos homens, mas em proporções diferentes, dependendo do indivíduo. Inclusive, gente, tem um outro vídeo aqui no canal que fala justamente sobre liberar a sua energia feminina. Não deixe de checar lá. Então, voltando, é por isso que os homens se identificam mais com o polo masculino. E geralmente eles tentam corrigir problemas emocionais nos relacionamentos, ou então fogem deles, porque é assim que eles alcançam uma calma, a liberdade e a conclusão que eles estão desejando. Eles não conseguem controlar a expressão emocional das mulheres, de modo que eles tentam fazer parar da forma como eles puderem. Porque é tão difícil olhar para as emoções difíceis e entender a parceira no que quer que elas estejam passando. Uma vez que os homens aprendem a se sentir confortáveis com a plenitude das emoções deles, eles podem ficar mais saudáveis e a relação de vocês vai evoluir 1000%. Então aqui estão duas coisas, vamos para dicas, né, agora? Aqui estão duas coisas que você pode fazer hoje para ajudar com isso. Então a dica número 1, ambos podem aprender a abraçar suas emoções. Então, vamos lá, gente, meninas, não é nada fácil, mas aceitar e validar os homens por não demonstrar emoção e também pelas emoções que eles expressam. A gente tem que abraçar isso e aceitar. É no espaço de aceitação e de validação que os homens se sentem mais capazes de desenvolver confiança e de se abrirem. Mas antes eles precisam se sentir seguros. Pode ser desconfortável adotar tudo que a gente nega na gente mesmo. Quanto mais a gente pode abraçar emoções, mais a gente pode aprender a aceitá-las e abraçá-las nos outros. Muitas mulheres, elas dizem que querem um homem, eu já disse isso, muitas mulheres dizem que querem um homem confortável com as emoções, vulnerável o suficiente para compartilhar as emoções deles, mas quando ele começa a se emocionar, o que você faz? Você abraça as emoções dele ou você meio que julga ele por isso? Uma das razões pelas quais os homens retêm as suas verdadeiras emoções nos relacionamentos é que eles têm medo de serem julgados, de se sentirem envergonhados pelas suas mulheres por serem tão vulneráveis. As emoções, elas fazem parte do polo feminino dos nossos relacionamentos. Essa plenitude de sentimentos pode parecer assustadora e desconfortável para muitos homens, porque é muito nova, muito estranha para eles. Quanto mais você valida e aceita os homens pelos sentimentos que eles possuem, mais segurança e confiança vão ser desenvolvidos para que se aprofundem. E é isso que vai levar o seu relacionamento para um outro nível completamente novo e interessantíssimo. Agora, dica número 2, gente, defina limites para que você não se responsabilize por outras emoções. Às vezes as coisas ficam esquisitas e confusas nos relacionamentos e pode ser difícil você saber o que é seu e o que não é.
Os nossos limites, eles ficam fracos, meio turvos, a gente acaba pegando coisa de outras pessoas como se elas fossem nossas. Pra ser bem claro aqui, os limites são a sua capacidade de entender, de comunicar e de defender como você deseja ser tratada nos seus relacionamentos. E os limites, eles ajudam você a saber onde é que você termina e a outra pessoa começa. Eles são incrivelmente importantes para garantir que vocês dois se responsabilizem pela sua experiência. Pela experiência de ambos, né, digo. A falha, quando a gente falha em ter limites que são fortes, ela fica mais ou menos assim. A gente fica responsável sobre como seu parceiro se sente, a gente não consegue ser totalmente sincero com seu parceiro, você precisa do seu parceiro para ser feliz, você sente ressentimento persistente em relação ao seu parceiro. Você precisa antecipar as necessidades do seu parceiro, assim, ele não precisa nem falar, você já precisa saber antes dele falar pra você. Isso é impossível. Ou então você nunca diz não pro seu parceiro, ou nunca compartilha suas necessidades, ou não sente que ele te respeita. Isso é um relacionamento que não tem limite. E isso num relacionamento com outra pessoa, existe 200% de responsabilidade. E é importante que essa responsabilidade seja dividida igualmente entre as duas pessoas. O problema é quando alguém assume muito ou muito pouco da responsabilidade. A criação dos limites no relacionamento ajuda a garantir que ambos tomem 100% do que é dele, do que é seu, não, nada mais, nada menos do que isso. Quando alguém reage de uma certa maneira com a gente, o nosso ego adora fazer isso. Mas ter limites ajuda a perceber a tendência que a gente tem para reagir dessa maneira. E nesse momento de consciência, a gente tem mais opção de como que a gente quer responder. Os limites, eles são tão importantes no relacionamento, porque eles dizem, se você quer ficar comigo, é assim que eu quero ser tratado. Isso é algo que todo homem e toda mulher precisa. Então foi isso, meninas. A gente falou sobre a diferença entre homens e mulheres, aqui fazendo uma recapitulação rápida. A gente falou sobre a diferença quando homem e mulher estão sentindo e demos 2 dicas para diminuir os atritos entre vocês e aumentar a sinergia, aumentar a conexão. Elas foram: abrace as emoções do outro e imponha limites para que você não fique sobrecarregada com as emoções do outro. No final, a gente tem que só lidar mesmo com quem é nosso. E como Deus dá o frio conforme o cobertor, a gente é assim, super capaz de lidar com as nossas emoções, mesmo que elas nos pareçam muito difíceis. Então é isso, gente, a gente fica por aqui. Deixa nos comentários a sua história, se você curtiu esse conteúdo, e se você colocar em prática, por favor, não deixe de me contar como foi, por favor. Um grande beijo!